Sejam muito bem-vindos a esta sessão de esclarecimentos, descomplicando as bolsas de doutoramento da FCT. O meu nome é Inês, sou a embaixadora da Académica Start2C, responsável por desenvolver aqui esta iniciativa. Fazer aqui uma breve introdução ao tema. Esta sessão será gravada e iremos divulgar no devido tempo. Muitas das vezes temos recebido esta questão sobre certificados de participação. Iremos enviar o e-mail com follow-up sobre como proceder, mas apenas iremos passar certificados a quem estiver presente em pelo menos metade da sessão. E pedir-vos, para se quiserem um certificado, para alterarem o vosso nome, para conseguirmos vos identificar ao longo da sessão, para depois poder fazer esta passagem de certificados. Esta sessão foi organizada pelo Empower to Change e pela Union Innovation, que... Boa tarde, desculpa. Sim. Eu não consigo ouvir, não sei se é meu problema, mas o som para mim não chega. Eu estou a ouvir bem. Sim, Eu também estou a ouvir bem. perfeitamente. Sim. Eu acho que deve ser o meu problema, então vou sair e voltar a entrar. Pronto, Obrigado. sem problemas. Estas iniciativas, o Empower to Change é uma iniciativa do Académica Start2C, que é um programa para a capacitação, aliás, um programa que pretende a capacitação entre pares na área do empreendedorismo e inovação. Deixar-vos só aqui também a nota que já desenvolvemos outras atividades, entre elas um workshop relativo à ciência vitae, que vocês podem ter acesso à gravação através das redes sociais, e iremos partilhar também em breve. Agora vou passar aqui a palavra aos oradores da sessão, a quem agradeço desde já terem aceito este convite, a doutora Rita Farinha e o doutor Fernando Borges, ambos gestores de ciências na Universidade de Coimbra, a quem vou passar a palavra. Agora então, em modo apresentação, enquanto isto passa para o modo apresentação, se calhar só aqui aproveitar um bocadinho para dizer que eu e o Fernando somos gestores de ciência em duas unidades completamente diferentes. Eu numa unidade da FCTUC, da Faculdade para a Ciência e Tecnologia, mas no CEMP, que é o Centro de Engenharia Mecânica, Materiais e Processos, e o Fernando na Faculdade de Direito, no IJOP. Nós vamos tentar aqui fazer uma coisa que seja o menos maçadora possível, apesar de não ser nada fácil, porque tudo isto acaba por ser um bocadinho maçador. E nós, nesta primeira fase, vamos começar por apresentar um bocadinho o que é o aviso. Se eu conseguir passar para a frente, já está. O que é o aviso e também um bocadinho de como é que funciona a plataforma e o que é necessário preencher. Então, começando pelo mais importante, é o prazo. O prazo está já aí. Eles abrem as bolsas tipicamente com um mês, e um mês parece muito tempo, mas não é. Ou seja, dia 16 de abril, quando vocês repararem, está já aí, por isso é mesmo muito importante vocês começarem a preparar as coisas com tempo. Estas bolsas são bolsas em todos os domínios científicos, o que quer dizer que todas as áreas são elegíveis, e para este ano a FCT tem mais de 1.500 vagas. Aqui de uma forma muito rápida, é só dizer que obviamente o que nós dissermos aqui nunca se vai sobrepor ao que está escrito no regulamento. Pode-nos aqui escapar alguma coisa, por isso vocês estejam com muita atenção à documentação que está no website. A FCT tem todos os documentos da candidatura, e todos eles são relevantes para a candidatura, principalmente o aviso de abertura, o guião de avaliação e o guião da candidatura. Dizer-vos que, tal como já aconteceu o ano passado, este ano existem duas modalidades, que é a linha de candidatura geral, que tem 1.000 vagas, e a linha em ambiente não académico. Na linha de candidatura geral, a candidatura pode ser
feito integralmente em Portugal, pode ser uma bolsa mista, o que quer dizer que teremos uma parte que acontece numa entidade estrangeira e uma bolsa estrangeira, sendo que uma bolsa no estrangeiro, eles agora pedem claramente que seja justificado porque é que não há competências em Portugal para desenvolver essa bolsa. No caso do ambiente não académico, estão disponíveis 550 vagas. E qual é que é a grande diferença? É que no caso do ambiente não académico, a maioria tem que ser feita em ambiente não académico. E o que é que eles definem como ambiente não académico? São todas as entidades que não são do ambiente académico, como, por exemplo, empresas, laboratórios colaborativos, centros tecnológicos e de inovação, centros de interface, administração pública, hospitais, museus, tudo isso eles consideram como sendo entidades não académicas. E para se ir a esta linha, é necessário que pelo menos 12 meses ocorram no ambiente não académico. Porque no ambiente académico vocês também podem fazer um período desde que curto numa entidade não académica. Aqui tem que ser pelo menos 12 meses e é obrigatório que exista um orientador nesta entidade não académica. Na página da FCT também está disponível uma lista de manifestação de interesses que são basicamente entidades não académicas que dizem que estão disponíveis para receber bolseiros. Ou seja, se vocês não têm uma entidade não académica ou o vosso orientador não tem e vocês acham que até poderia fazer sentido a vossa candidatura ser em ambiente não académico, podem ir a este link e ver as entidades que lá estão. Lá é feito um breve resumo do que é que a entidade procura e um e-mail de contacto. Um ponto muito importante é que cada candidato só pode apresentar uma candidatura, seja ela qual for a linha. Ou seja, se eu apresentar uma candidatura à linha da candidatura geral, já não posso apresentar uma ao ambiente não académico. A primeira coisa no formulário que eles vos perguntam é qual é que é a linha. Isso é muito importante, isso ficar definido logo à cabeça. Em termos de quem é que são os destinatários das bolsas, como vocês sabem, estas bolsas são para desenvolver trabalhos para a obtenção do grau de doutor. Podem ser candidatos pessoas com nacionalidade portuguesa ou não, não é necessário serem com nacionalidade portuguesa. É importante, é que não podem ser já doutorados, ou seja, isto não serve para segundos doutoramentos. A pessoa não pode ter tido outra bolsa de investigação para doutoramento e tem que residir em Portugal. Cada vez que é passar, isto demora. Os slides estão um bocadinho cheios, mas é uma maneira de vocês depois terem aqui toda a informação. Mas volto a salientar que não se esqueçam que têm que ver com atenção o guião de candidatura. A maior parte da informação que está aqui ou é do aviso ou do guião de candidatura. Este ano há uma novidade. A novidade é que é necessário associar uma instituição contratante. Esta instituição contratante vai ser a entidade com quem vocês depois vão assinar contrato. Antigamente, todas as bolsas da FCT eram contratualizadas diretamente entre a FCT e o bolseiro. A partir deste ano, há uma alteração. Vocês, se conseguirem, esperamos que sim, ter a vossa bolsa, vão assinar um contrato de bolsa com outra entidade, não vai ser com a FCT, a não ser que seja uma bolsa no estrangeiro, mas eu aqui, o que vos vou falar, vai ser sempre da candidatura à linha geral nacional, ok? Porque eu acho que é que vai abranger a maioria de vocês. Esta instituição tem que ser uma instituição académica com capacidade jurídica para celebrar contratos. O que é que isto significa? Que tem que ser uma entidade que tenha número de contribuinte.
Diria que a maior parte das pessoas que está aqui, esta entidade vai ser a Universidade de Coimbra, pode não ser, mas em muitos dos casos irá ser, e esta entidade tem que ser ou a instituição de acolhimento académico ou a instituição que confere o grau. Mais à frente, quando eu vos explicar como é que preenchem a plataforma, já vamos ver que temos um campo para a instituição de acolhimento e outro para que confere o grau. Salientar que também será sempre a instituição académica. Por exemplo, se vocês estiverem a fazer em ambiente industrial, vocês vão ter que ter sempre uma instituição académica, nem que seja aquela que confere o grau, e é com essa que vocês vão depois assinar o contrato, ou seja, nesta fase é aí que vocês vão ter que escolher como instituição contratante. Pronto, há aqui vários documentos que são obrigatórios, como por exemplo o CV. Relativamente aos requisitos, é necessário os certificados de habilitações, uma sinopse do vosso CV, a carta de motivação e um cronograma. A candidatura pode ser escrita ou em língua portuguesa ou em língua inglesa. Vocês podem selecionar o tipo, qual é que é a língua com que se sentem mais à vontade. Pronto, nos comprovativos documentais devem incluir todos os documentos que comprovem que vocês têm escrito no vosso CV. Quando é que começam as bolsas? As bolsas podem começar a partir do dia 1 de setembro de 2025 e no máximo podem começar até dia 1 de agosto de 26, ou seja, tem aqui um período de um ano para o qual podem começar as bolsas. Um ponto muito importante é que as bolsas serão contratualizadas pelo tempo indicado na candidatura e elas depois não podem ser aumentadas. Ou seja, na dúvida, é sempre melhor nós pedirmos o máximo, ou seja, os 48 meses. Claro que se vocês me disserem, eu já estou a fazer doutoramento há 4 anos, só preciso de um ano para terminar o meu doutoramento, se calhar para o vosso plano de trabalhos não faz muito sentido vocês terem os 48 meses. Mesmo assim, se vocês me disserem que só precisam de um ano, eu diria para vocês fazerem um plano de trabalhos pelo menos para 2. Porque todos nós sabemos que as coisas muitas vezes não correm à velocidade que nós queremos. Então, o que é que nós costumamos aconselhar? Se uma pessoa está a começar o doutoramento, sempre os 48 meses. Mesmo que ache que vai correr tudo bem, porque se a pessoa terminar o doutoramento antes, é só dizer à Fundação que terminou antes e não há qualquer problema. A Fundação fica muito feliz de vocês terminarem antes. E vocês também, claro. Pronto, a candidatura é apresentada no MyFCT. Vocês, para entrarem no MyFCT, têm que ter o CNCD. E depois, com as credenciais do CNCD, entram na plataforma. A plataforma é bastante fácil de navegar, tem a opção em português ou em inglês, e eu agora vou aqui passar rapidamente pelos vários campos que vocês têm que preencher na plataforma. O primeiro campo, que é relativamente aos dados pessoais, são os dados do candidato. Estes dados vão-vos aparecer preenchidos quando vocês entram. Porquê? Porque a plataforma vai buscar os dados ao CNCD. Caso tenham aqui algum dado que não esteja atualizado, vocês vão ter que atualizar no CNCD. Ok? Aqui não conseguem editar estes dados. Eu peço desculpa, mas estou a ouvir algum barulho. Acho que agora andei demais. Ainda relativo aos dados pessoais, é aqui que vocês vão colocar quais é que são os graus académicos que têm, no caso de terem algum grau de incapacidade e também as atividades profissionais. O que é que a plataforma faz? A plataforma vai importar o vosso currículo. O vosso currículo está no Ciência Vitae.
vocês devem no atualizar antes de carregarem aqui no botão obter ciência vital. Porque a partir do momento que vocês carregam neste botão, é essa versão que ele vai buscar. Ele vai criar um PDF do que vocês têm nesse momento e, se o atualizarem posteriormente, essas alterações já não vão estar refletidas aqui. Neste campo, também ainda existe a sinopse do CV. A sinopse do CV tem no máximo de 500 palavras e deve ser, e vocês aqui, de uma forma clara e sucinta, devem apresentar os elementos mais relevantes do vosso percurso académico e profissional, incluindo a formação académica, no caso já terem publicações científicas, comunicações em conferências, ou seja, isto acaba por ser um resumo do vosso currículo. E este é um dos pontos importantes depois para a avaliação. Na verdade, vocês vão perceber que os campos são tão poucos que todos os campos são relevantes para, ou muito relevantes para a avaliação. Outra coisa que também é importante, agora já nos dados da candidatura, vocês vão selecionar o tipo de bolsa, ou melhor, na verdade, eu acho que este tipo de bolsa já aparece pré-definido a partir do momento que vocês escolhem no início se é em ambiente académico ou não académico, e aqui tem 3 campos muito relevantes, que são o domínio, a área e a subárea. Isto são campos que são drop lists, ou seja, vocês vão ter uma lista onde vão escolher o vosso domínio. Vocês devem começar sempre pelo domínio, depois, porque para cada domínio depois vão ter áreas e depois para cada área vão ter subáreas. E é com base nas subáreas e nas áreas que vai ficar pré-definido o vosso painel de avaliação. E é essencial vocês escolherem o painel de avaliação que é mais adequado à investigação que vocês vão fazer. Há casos em que é óbvio e há casos em que é muito simples vocês escolherem o painel de avaliação, mas há casos em que há algumas dúvidas e às vezes temos que pensar aonde é que os avaliadores vão ser mais sensíveis para este tema. Já vos tinha falado aqui das datas de início, que podem ir de setembro de 25 a agosto de 26. A duração, já vos tinha referido que o ideal é os 48 meses. Peço desculpa interromper. Sim. Houve alteração neste ano relativa à duração da bolsa. Já não são os No- 48 meses? Não, eu vou ler o que está no documento de destaques. Relativamente à duração das bolsas, reforça-se que o prazo de bolsa indicado pelo candidato será definitivo e não poderá ser alterado. Não haverá, assim, possibilidade de pedidos de prorrogação no momento da contratualização, nem posteriormente durante a sua execução. Correto, mas eu tinha dito que não se podia alterar, por isso é que eram os 48 meses. Certo? Eu pensava que tinha havido alterações e que já não podiam ser os 48 meses, mas o que me estão a dizer é que o período não pode ser alterado, que era o que eu tinha referido, por isso é que nós devemos escolher os 48 meses, certo? Sim. Era só para deixar claro. Entendi mal, peço desculpa. Não há problema. Eu também peço desculpa que agora estou perdida aqui na apresentação. Eu também me podia ter escapado a alguma coisa, porque às vezes há pormenores que nos escapam e obrigada por terem chamado a atenção. Então, voltando aqui ao período, não é? Aqui neste campo dos dados da candidatura existe um campo descritivo, que é uma carta de motivação, que neste caso tem até 750 palavras, e que aqui, mais uma vez, eles dizem que é fundamental para a apreciação da candidatura e vocês devem explicar porque é que se estão a candidatar e porque é que acham que reúnem as condições para conseguir fazer este trabalho. Basicamente aqui é responder à pergunta porquê eu e porquê que eu consigo, e porquê este trabalho e porquê que eu consigo levá-lo, tenho as condições para o levar até ao fim. Passando agora então ao plano de trabalho, eu aqui no plano de trabalho só vos vou chamar a atenção para 2 pontos.
O plano de trabalhos deve ser bem estruturado. Consultem o guia para perceber exatamente o que é em cada campo e também o guia de avaliação, porque no guia de avaliação vocês vão perceber o que é que os avaliadores vão esperar ver em cada campo. Os avaliadores, pois, basicamente têm indicações para procurar em cada campo se vocês respondem a várias questões. Também, muito importante, é que todos os campos têm um limite de palavras e não há aqui volta a dar ao limite de palavras. Vocês não conseguem mesmo escrever mais. E podem parecer muitas palavras, mas não são. Os campos são bastante curtos, ou seja, é muito importante o vosso sentido de síntese. Também referir, novamente, que o cronograma é obrigatório. Então, nesta parte do plano de trabalho, vocês têm que definir um título, um sumário, palavras-chave, depois têm que definir os objetivos do desenvolvimento sustentável, aqui é uma drop list, assim como as áreas de especialização inteligente. Depois tem que fazer um estado da arte, definir de forma concreta e mesurável os objetivos e depois tem o que se chama a descrição detalhada. E na descrição detalhada, o que é importante? Este é o campo maior que vocês vão ter para escrever, que tem 1000 palavras. É basicamente demonstrar como é que vocês vão desenvolver o vosso trabalho para atingir os objetivos que vocês definiram anteriormente. Ou seja, aqui vão incluir qual é que vai ser a vossa abordagem metodológica, a descrição das tarefas, como é que elas se ligam entre elas. Podem também definir aqui os prazos de execução e também um ponto importante que eles dizem que não é obrigatório, mas que muitas vezes aparece nas avaliações, é um plano de contingência, porque todos nós sabemos que em projeto de ID, em projetos de investigação, existem sempre coisas que podem não correr como nós estamos à espera. Por isso é muito importante vocês já terem definido ou duas coisas que podem correr mal no vosso trabalho e definirem como é que vão ultrapassar. Vamos imaginar, por exemplo, que vocês têm um trabalho que é muito assente numa técnica e num equipamento. Para vocês é crítico se esse equipamento variar. Por isso, vocês podem definir que um dos problemas que pode ocorrer é esse equipamento a variar e, por exemplo, identificarem que existe outro equipamento com as mesmas valências noutra unidade de investigação, por exemplo. Depois tem também aqui as referências bibliográficas e as questões éticas. Relativamente às questões éticas, também há um guião específico para as questões éticas. Agora, relativamente às condições de acolhimento. Nas condições de acolhimento, vocês vão ter que definir as unidades, a instituição de acolhimento. E aqui a instituição de acolhimento, eu tenho aqui um exemplo que eu fiz para mim, só para vocês verem, pode ser ou uma unidade de investigação, ou um laboratório associado, ou mesmo uma entidade de ensino superior. Segundo o meu ponto de vista, faz sentido aqui na instituição de acolhimento termos ou uma unidade de investigação ou um laboratório associado, mas também pode ser, por exemplo, um departamento, por exemplo, de uma entidade, de referir que existe um limite. Este limite é igual ao número de orientadores mais um, ou seja, vocês no máximo podem ter 3 orientadores, o que quer dizer que no máximo podem ter 3 unidades de acolhimento. Se tiverem mais do que uma unidade de acolhimento, vão ter que definir períodos para cada unidade de acolhimento. No caso de bolsas e ambiente não académico, aqui terão obrigatoriamente que ter mais do que uma unidade de acolhimento e mais do que um orientador também. Aqui é importante preencher os campos por ordem. E porquê? Porque, consoante vocês escolhem a instituição de acolhimento, ele depois já vos vai dar só algumas opções para a instituição contratante. Por exemplo, eu aqui tenho o caso da unidade de investigação onde eu estou, o SEMPRE. O SEMPRE só tem como unidade de gestão a Universidade de Coimbra. O que quer dizer que eu depois, quando chego aqui à instituição contratante, já só posso escolher a Universidade de Coimbra. Por isso, façam sempre isto por ordem, senão não vão conseguir preencher. Também aqui tem que definir qual é que é a instituição que confere o grau. Aqui terá obrigatoriamente que ser uma instituição do ensino superior.
Pronto, como já vos tinha explicado qual é que é a questão que agora temos neste concurso, que é a questão de termos obrigatoriamente que ter esta instituição contratante. Acho que já perceberam qual é que é o enquadramento dela. Passando agora aqui, eu tenho sempre problemas, depois passo demais. Já estou aqui a mostrar-vos a parte do Fernando, que é bem mais gira que a minha. Aqui dentro das condições de acolhimento, então tem que definir quais é que vão ser os vossos orientadores. Já sabem que no máximo podem ter 3 orientadores. No caso de terem vários orientadores, eles devem ser complementares, ou seja, não devem ter orientadores que não acrescentem valor um ao outro, ou seja, orientadores com currículos muito similares, tipicamente não são muito bem vistos, porque não se percebe porque é que lá estão os dois. Os orientadores vão ter que confirmar a sua associação à candidatura e, mais uma vez, aqui, o Ciência Vitae deles vai ser obtido no momento que eles carregarem no botão de obter o Ciência Vitae. Neste campo, para finalizar, temos a adequação das condições de acolhimento. Aqui tem só 500 palavras, o que é muito pouco, e vocês aqui devem se focar em duas coisas, que é o porquê desta equipa de orientação, ou seja, por exemplo, no caso de terem mais do que um, mostrar porque é que eles são complementares, quais são as competências que eles têm que vos vão permitir chegar aos resultados pretendidos, assim como quais é que são os meios que a entidade de acolhimento vos vai disponibilizar. Ou seja, voltando, porque para mim é mais fácil, há aquela questão de uma técnica muito específica que vocês vão usar, é essencial vocês aqui demonstrarem que vocês vão ter acesso ao equipamento para essa técnica. Aqui devem ser evitadas o uso de descrições generalistas. O campo é muito curto, por isso vocês devem se focar no vosso trabalho e não ter textos daqueles que servem para toda a gente, digamos assim. Este campo também é avaliado. Voltar-vos só a lembrar, então, que todos os campos são relevantes, têm número de palavras pré-definidas, vocês têm que ser muito sucintos e muito claros. Só dar-vos aqui uma ideia de como é que foram as coisas no ano passado. No ano passado, a taxa de aprovação, na linha geral, foi ligeiramente superior a 33%, enquanto na linha específica para ambiente não académico foi quase de 75%. O número de vagas este ano é ligeiramente diferente, mas ainda existe aqui algumas vantagens no caso de ser aplicável, obviamente, nesta linha específica em ambiente não académico, porque, como vocês veem aqui em cima, pelo menos até o ano passado, o número de candidaturas era muito menor, apesar do número de bolsas que são atribuídas também ser menor. O ano passado ainda foi mais fácil ter aqui uma candidatura num ambiente não académico, mas claro que isto depende muito do trabalho que vocês vão desenvolver. Aqui do lado direito, é só para terem uma ideia que as áreas que têm mais bolsas é a área de Ciências, Engenharia e Tecnologias, seguido da área das Ciências Sociais. Fernando, passo para ti e depois fazemos as perguntas no fim. Sim, pode ser. Eu fui. Queres partilhar tu? Posso partilhar, sim. Ok. Eu fui tentando responder aqui algumas das questões que pareciam mais simples no chat. Não sei se fiz mais confusão do que ajudei, mas se algumas das perguntas ficaram para trás, eu peço que quem não teve as perguntas respondidas depois ou repita as perguntas ou fale por viva voz ou que a gente tente aqui ver as perguntas no final. Fui só respondendo para tentar otimizar aqui um pouquinho mais o tempo. Então, a Rita já fez aqui essa introdução. A promessa ou a tentativa de ser
menos maçante possível, eu não sei se a gente consegue cumprir, não é? Uma sessão sobre uma candidatura, enfim, é basicamente uma leitura interpretada de um guião de candidatura e um guião de avaliação, né? Não, acho que não é possível ser assim tão divertido quanto isso, embora haja aqui uns bonequinhos ou outros, algum colorido, é uma sessão chata por si só e não tem como ser diferente, né? Eu acho que o objetivo aqui, tanto nosso quanto vosso, é ler o máximo possível, conhecer o máximo possível o guião de candidatura, conhecer o máximo possível o guião de avaliação, todas as vírgulas e espaços, o que está nas linhas e nas entrelinhas, para que vocês possam ter o maior sucesso possível nessas candidaturas. Eu acho que, e é esse o nosso objetivo, né? Pelo menos eu já fui estudante, já fui bolseiro e sei o quanto é importante conseguir essas bolsas, então é para isso que a gente está aqui. Então, a Rita falou aqui, então, já um pouco sobre os aspectos mais técnicos, digamos assim, da candidatura. Eu vou falar um pouco aqui sobre a avaliação, como ela é feita, e tentar dar aqui algumas dicas, na medida do possível, sobre o que cada um pode fazer para tentar melhorar e aumentar os seus resultados. A avaliação é pontuada, então, de 0 a 5 em 3 critérios. O mérito do candidato, quer dizer que o indivíduo, o percurso, o CV, não é? A pessoa em si até o ponto em que vai concorrer à bolsa. O mérito do plano de trabalhos, ou seja, a ideia daquilo que está sendo apresentado, o que se pretende estudar, e o mérito das condições de acolhimento. É aqui aonde a gente vai estudar, não é? Por isso é importante não só o percurso que a gente tem até aqui, aquilo que a gente vai apresentar enquanto ideia e plano de trabalho, mas também o local onde a gente decidiu estudar, e para isso é importante que seja um local, obviamente, de qualidade, de excelência, porque isso vai influenciar também na classificação da bolsa. O critério A tem 30, equivale a 30% da nota, o critério B vale 40% da nota e o critério C mais 30% da nota. Então, aí não são elegíveis para a concessão da bolsa candidatos cuja candidatura seja avaliada inferior a 3 valores. É claro que com toda a competição, dificilmente alguém estaria classificado também com abaixo de 3, mas aqui a noção de que quem está abaixo de 3 não atinge os critérios mínimos de qualidade, por isso mesmo se houvesse dinheiro para chegar até aí, não seria financiado mesmo assim. Pronto. Do ponto de vista aqui da separação entre a candidatura geral e a candidatura em ambiente não acadêmico, há aqui uma diferença que tem a ver no desempate. Se houver um empate, né, a ordenação das candidaturas vai ser feita com base nessas classificações em que a candidatura, da linha de candidatura geral, o critério mais importante é o plano de trabalho, depois o candidato, depois as condições de acolhimento. Enquanto nas candidaturas em ambiente não acadêmico, o primeiro critério de desempate vai ser o das condições de acolhimento, que é onde entra aqui a avaliação desses ambientes não acadêmicos, onde vão ser feitos os doutoramentos, depois, então, o plano de trabalho, depois o candidato. Então, há aqui uma diferença entre esses dois, no caso de haver algum empate, se é necessário desempatar o, a bolsa, né? Dentro aqui do critério de avaliação A, o critério está dividido em 50% para cada um desses 2 subcritérios. É o único critério que tem essa subdivisão. Os outros são avaliados de maneira global, onde o primeiro subcritério é o percurso acadêmico, que tem a ver aqui com as classificações de graus. E é importante, esse ano até eles colocaram uma tabela bem específica de como vão ser avaliados, se os critérios, se os graus obtidos tiverem classificações qualitativas, excelente, muito bom, bom, isso depois vai ser convertido em notas, e esse campo aqui é fundamental. Sobretudo, eu sei que muitos dos interessados podem ter feito o mestrado, a licenciatura fora de Portugal, e aqui é importante ter o reconhecimento do diploma, porque se não tiver o reconhecimento do diploma, isso pode entrar como
como uma nota zero, digamos assim. A candidatura não vai ser excluída, mas esses elementos não vão ser tidos em consideração na avaliação, o que acaba sendo uma penalização para o candidato. Então, é fundamental, ou é muito importante para ter um bom desempenho, ter já o diploma, os diplomas reconhecidos e com a classificação de graus também reconhecida, porque em alguns tipos de reconhecimento de diploma, às vezes é só reconhecido o diploma em si, não necessariamente as notas, e aqui é importante também ter as notas reconhecidas. O currículo pessoal, né, tem a ver aqui o percurso científico, que é o critério A2, vai ser avaliado pelo currículo, Ciência Vitae, de cada um dos candidatos, e também a carta de motivação. Então, aqui é importante aproveitar bem o espaço dado tanto no Ciência Vitae, está atualizado, está bem preenchido. O Ciência Vitae tem lá um campo inicial também que pode ser preenchido e em equilíbrio com a carta de motivação. Lembrando, como a Rita disse, é pouco espaço, são poucas as palavras possíveis. Então, otimizem o máximo possível as palavras que vocês usam na candidatura. Aqui o critério de avaliação, então, a pontuação, como disse, vai ser nos graus. Tem a ver aqui com o que eu já disse das habilitações seriam um requisito. E depois o critério A2, então, ciência vitae, percurso acadêmico, as várias dimensões do currículo que possam demonstrar um percurso pessoal. Desculpa, passei aqui. Possam demonstrar um percurso pessoal, científico e profissional relevante, né, dentro aqui dessas diferentes valências. A carta de motivação, então, tem que ter clareza em que o candidato identifica as razões da sua candidatura, incluindo o enquadramento feito no plano de trabalhos, nos objetivos de desenvolvimento de carreira, nas ambições pessoais e interesses de estudo a realizar. Então, aqui, sem haver repetições, e uma tecla que eu costumo bater bastante, sem haver repetição e sobreposição de informação, não se pode tratar a carta de motivação como se fosse uma coisa completamente separada do plano de trabalhos. É preciso haver aqui algum diálogo, tanto entre aquilo que está no Ciência Vitae, quanto aquilo que está no plano de trabalhos. Então, aqui essa ponte entre uma parte e outra da candidatura, né? A carta de motivação vai ligar aquilo que a gente nosso percurso que está lá no Ciência Vitae, que os avaliadores vão ter acesso a esse CV, também com a ligação ao plano de trabalhos, que vai ser o seu trabalho específico de futuro, né? A gente está falando de motivação, é aquilo que nos trouxe até aqui e aquilo que motiva para frente. O critério B, que tem a ver com o plano de trabalhos, ele vai ser avaliado, então, como eu disse, de uma maneira integrada e transversal, ou seja, não tem como no critério a divisão de 50% e 50%. Ele é avaliado como um todo, levando em consideração os 3 subcritérios, que é a relevância do objeto de estudo, né, que tem a ver, então, com a originalidade ou a qualidade do que vai ser estudado, a qualidade científica do estado da arte e da metodologia do plano de trabalho, né, que está bem claro o que vai ser avaliado. É preciso investir nesse trabalho do estado da arte, mais uma vez, sobretudo porque são espaços muito curtos e vale a pena ser muito sintético naquilo que se está fazendo no estado da arte. Eu deixo aqui já uma dica que vocês também vão ter que preencher as referências bibliográficas, não é? E acho que até um limite de 30 referências bibliográficas. Vocês podem colocar, em vez de colocar a citação completa, que ocupa sempre mais caracteres do que a gente precisa, podem colocar, em vez de usar um sistema APA de citação, pode só colocar como notas. Coloca 1, 2, 3, até 30 e depois faz as citações de 1 a 30. E se repetir uma citação, obviamente repete o mesmo número. Assim vocês podem usar mais referências na hora de fazer o estado da arte. E depois, o terceiro ponto do plano de trabalhos é a execuibilidade do plano de trabalhos, que aqui tem a ver com o cronograma, né? Se vão fazer um plano de trabalhos em 48 meses, tem que ser um plano de trabalhos que seja possível em 48 meses. Não vale a pena
prometer que vão fazer mundos e fundos e depois dizer que vão fazer em 24 meses, porque acham que os avaliadores vão gostar de que se prometa que vai fazer mais em menos tempo. Não, tem que ser realista. Não dá para dizer que vai fazer um plano de trabalhos muito ambicioso se não tiverem o tempo dedicado a isso. Não dá para dizer que vão fazer uma tarefa de revisão bibliográfica ou uma tarefa de investigação no estrangeiro e depois alocarem 2 semanas para fazer uma coisa que leva, obviamente, mais do que isso. Tá? Então, aqui é importante ter alguma atenção aqui no cronograma. Né? O cronograma é um dos elementos de avaliação, que é submetido como anexo, então até podem trabalhar no Excel, fazer um cronograma com cuidado, detalhado e investirem aqui algum tempo nisso, porque vai ser tido em consideração. Aqui uma pequena nota, então, na linha específica do ambiente não acadêmico vão ser valorizados os potenciais também socioeconômicos da investigação, benefícios para o tecido social, impacto do plano de trabalhos na instituição de acolhimento não acadêmico e na sua interação com a academia. Então, aqui, na medida em que é um plano de trabalhos em ambiente não acadêmico, essa parte do impacto, embora na parte científica também seja relevante aqui falar de impacto, na parte do ambiente não acadêmico é ainda mais importante demonstrar esses impactos socioeconômicos do plano de investigação. Tá? Então, tenham isso também em atenção na hora da proposta. O último critério, critério C, tem a ver aqui, então, com as condições de acolhimento. E nas tais 500 palavras que a Rita falou, que é realmente muito pouco, é preciso falar dos orientadores, ou seja, a equipa de orientação. No caso, se houver mais do que um orientador, tem que falar dos 2 orientadores ou 3 orientadores, se for o caso. Tem que se falar por que que esses mais uma vez, aqui a gente volta àquela questão, eu costumo falar isso com quem eu dou o apoio para as candidaturas, às vezes, e eu sei, todo mundo, enfim, já passou pelo doutoramento, sabe disso, às vezes a escolha do orientador ou da orientadora não depende muito de nós, é às vezes o que calha. Mas a gente não pode dizer isso, não é? Tem que dizer por que que aquele orientador é o melhor possível, se é novo é porque tem mais tempo à disposição, se é catedrático é porque tem mais experiência, se é da área é porque é especialista, se não é da área é porque oferece uma visão multidisciplinar, enfim, tem que se mostrar, obviamente, qual é o melhor, o mérito da equipa de orientação que vai trabalhar convosco. E depois no critério C2, mostrar, além da equipa de orientação, a instituição de acolhimento. E aqui, eu lembro de uma das perguntas que estava no chat, perguntaram, a universidade pode ser a instituição de acolhimento? Eu acho que até pode, mas vai dificultar aqui um pouco a redação dessa parte, porque é preciso mostrar por que que aquela instituição de acolhimento é boa e o que a instituição de acolhimento vai oferecer de diferencial para o seu plano de trabalhos. Então, se for uma coisa muito genérica, como seria a nível da UC, isso pode não ser bem avaliado. Tá? Então, aqui é importante ir ao detalhe, pegar no vosso plano de trabalhos e ver, no meu plano de trabalhos eu tenho que fazer contato com a sociedade. A minha unidade de investigação tem um grupo específico de contato com a sociedade. Então, é por isso que essa unidade de investigação é boa para o meu plano de trabalhos. Ou dentro do meu plano de trabalhos, eu pretendo publicar. E a minha unidade de acolhimento tem um programa específico para publicação de alunos de doutoramento. Enfim, tem coisas que a gente tem que ver e tem que conhecer, obviamente, cada realidade, cada prática vai ter a sua especificidade. Então, é importante aqui, nesse caso, entrar em contato também com as unidades de investigação, que vão funcionar como unidade de acolhimento, para que vocês também tenham algum tipo de apoio nessa parte. Eu aqui, obviamente, do ponto de vista do IJ, eu costumo fazer isso, ou tentar motivar aqui os candidatos à bolsa que entrem em contato para que a gente possa dar algum tipo de apoio para essas candidaturas. Nas candidaturas em ambiente não acadêmico,
há ainda um terceiro subcritério, do critério C, e que vai ter uma valorização de 50% na avaliação, que é o enquadramento das entidades não acadêmicas no contexto do plano de trabalhos. Então, aqui uma categoria, um subcritério ainda mais específico, né? Para especificar dentro do plano de trabalhos como é que essa instituição não acadêmica vai funcionar no plano de trabalhos. Então, aqui mais um detalhe para o ambiente não acadêmico. Aqui, só para finalizar e aqui fazer um resumo de alguns pontos que eu considero importantes antes da gente passar as questões. O primeiro deles é o Ciência Vitae, né? Todo mundo tem que ter Ciência Vitae, é fundamental, é um critério de inscrição obrigatório, tá? Mas não só por isso. O Ciência Vitae e um avaliador, quando vai ver a candidatura, ele vai ter acesso a todos os vossos documentos. O Ciência Vitae é um desses documentos. Não é um documento que faz parte da plataforma do MyFCT da candidatura, mas é um documento que um avaliador vai ter acesso. Então, não se esqueçam, obviamente, de preencher muito bem, que ele esteja completo. Como a Rita disse, assim que validarem a candidatura, ele vai fazer um PDF do que está lá online, com aquela data. Mas, sobretudo, lembrem que há um campo inicial do perfil e que serve como... É mais um texto que vocês têm para falar sobre vocês, sobre o vosso percurso e que um avaliador pode ter acesso. Não é o fundamental da candidatura, não se pode colocar ali uma informação que seja obrigatória da candidatura, né? Mas é uma informação complementar. Falar sobre alguma experiência mais relevante. É uma possibilidade de falar de algo de maneira mais narrativa ou mais qualitativa que um currículo normalmente não permite. Um currículo é uma lista de publicações, é uma lista de atividades, é uma lista de cursos, mas ali naquele texto inicial é, portanto, uma oportunidade que vocês têm para ter uma palavrinha a mais, digamos assim, com os vossos avaliadores. Então, só para resumir, e aqui de todas as informações chatas e maçadas que a gente trouxe até agora, se vocês puderem ir para casa com algumas poucas informações, eu diria que a primeira delas é conhecer bem o formulário. Leiam, releiam, leiam de novo. Quando estiverem cansados ou forem à casa de banho, leiam mais uma vez um bocadinho, para conhecerem bem o formulário, sobretudo de avaliação, ou de candidatura, porque é fundamental, porque é o que vai dar os critérios de elegibilidade, aquilo que precisa ser feito e preenchido, mas também o guia de avaliação, porque é o que os avaliadores vão receber como orientação da FCT para avaliar. Então, vocês sabem, a partir do guia de avaliação, aquilo que precisam fazer ou como devem fazer ou escrever uma determinada parte. Então, está tudo lá discriminado. Por isso, conheçam bem o formulário. Quem tiver que concorrer pela primeira vez, se não ganhar, entendam isso como uma motivação. Para o próximo ano, vão conhecer um pouquinho melhor. Para quem já concorreu no ano anterior, fiquem atentos, porque, embora haja muita coisa semelhante, de vez em quando há pequenas alterações, né? Então, também é importante ler e reler sem ser de maneira só diagonal, porque já conheceram do ano passado. Lembrar que outra pessoa irá ler a sua proposta, por isso, às vezes a gente está muito imerso no nosso trabalho, nas nossas ideias, no nosso plano de trabalhos e tudo aquilo ali parece óbvio e parece claro, mas nem sempre é quando a gente coloca no papel e é outra pessoa que vai ler. Então, tentem escrever de uma maneira clara, objetiva, tentem pedir até para outra pessoa, podendo ser especialista na área ou não, mas um colega de doutoramento também que possa reler a proposta, alguém que possa reler e dar uma visão mais distanciada da proposta, mas também, sobretudo, lembrem que essa outra pessoa que vai ler também vai ler provavelmente várias propostas, então escrevam de uma maneira que seja atraente, que seja cativante, não obviamente uma prosa, não é que ninguém está escrevendo o próximo
um próximo livro a ser publicado do Prêmio Camões, mas é importante que escrevam de uma maneira que seja interessante para quem vai ler a proposta. Outra coisa é pensar com a cabeça do avaliador, né? Sobretudo aqui ler o guião de avaliação que ajuda, mas também lembrar que um avaliador vai ler várias propostas no mesmo dia, numa mesma altura. Os avaliadores são todos professores, investigadores, que já têm uma agenda cheia e que, se recebem um convite da FCT, dificilmente vão dizer que não. Então, vão ter que encaixar mais essa tarefa no cronograma deles, agora entre abril e julho. Por isso, mas, e reforçando o ponto anterior, escrevam de uma maneira que seja fácil a leitura, atraente e que vá ter em consideração aquilo que é o perfil do avaliador que vai ler. E até isso, as palavras-chave costumam ser fundamentais para a escolha dos avaliadores. Então, escolham bem também as palavras-chave, porque é a partir dessas palavras-chave que o painel vai distribuir as candidaturas aos avaliadores. Depois, era aquilo que eu estava dizendo sobre as condições de acolhimento. Valorizar o que é bom não é mentir, não é? Ninguém espera que vai dizer que enfim, que o curso é o melhor quando talvez não seja, ou que o orientador é o mais experiente do mundo, quando vai dar para ver pelo CV que não é, mas tentem achar aquilo que é o melhor, ou aquilo que tem mais potencial na vossa candidatura, na vossa unidade de acolhimento, para que vocês valorizem o que é bom, né? Podem omitir o que é menos bom, isso não está em causa, isso não está sendo avaliado, mas é mostrar, na verdade, por quê. O objetivo da bolsa de doutoramento é mostrar por que a sua candidatura, entre todas as outras que estão lá a concorrer, por que a sua é aquela que vai ter maior sucesso, seja em termos de capacidade de execução no plano de trabalho, seja em termos de ideias de originalidade, seja em termos de equipa de orientação, tudo isso é tido em consideração. Então, é encontrar os aspectos positivos, os aspectos fortes da candidatura e valorizar esses aspectos na hora de concorrer. Não é que criar uma ficção, mas criar uma narrativa que seja uma narrativa positiva e não uma narrativa, enfim, negativa ou mais ou menos, ou que seja pessimista, né? Então, isso nota-se na hora da avaliação. Pronto, é isso. Tá aqui os nossos e-mails, se precisarem de alguma dúvida, alguma questão. Obrigada. Obrigado. Eu tenho mesmo que ir também, Sim. senão... Obrigada a todos por estarem presentes. Resta-me agradecer de novo ao Dr. Fernando e à Dra. Rita, que foram aqui uma grande ajuda para Obrigado. esclarecer esta questão. Desejar-vos sucesso nas vossas candidaturas.